Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Sabrina Scarpari. Convido você para que você se inscreva também para receber as notificações. A partir de agora, muito conteúdo sobre comunicação, narrativas, contação de histórias, storytelling, claro. E nessa nossa primeira aula da série Aulas, e é assim, realmente é uma aula mesmo, lápis e papel na mão, para que você anote e possa improvisar, melhorar ainda mais a sua comunicação. Nós vamos falar sobre o que é storytelling. Convido você também para acessar o meu site www.sabrinescarpari.com.br para você conhecer ainda mais o meu trabalho. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Preparei com muito carinho para vocês. E quero falar um pouco de mim, né? Quem sou eu, afinal? Quem sou eu na fila do pão, como dizem, para que a gente possa se conhecer cada vez melhor. Bom, eu coloquei, fiz uma brincadeira, né? Quem sou eu? Eu era jornalista. Hoje eu sou jornalista, educadora, contadora de histórias, escritora, criadora de conteúdo. Eu sou formada há 20 anos, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e tenho uma bagagem aí pela comunicação. Mas o mais bacana aqui para poder falar é que por que que eu era só jornalista e hoje eu sou todas mais essas coisas? Porque a comunicação mudou, a comunicação está mudando sempre, e agora num ritmo muito mais acelerado. Então, eu antes que trabalhei em rádio, em televisão, em redação de jornal, era um ritmo, né? A comunicação offline, o digital ainda não tinha chegado quando eu trabalhava nesses lugares há 15 anos atrás. E aí, com o digital, com essa questão da gente ter que se comunicar diferente com a nossa audiência, com os nossos leitores, com o nosso público, nós fomos obrigados a sermos mais coisas para que a gente evoluísse junto com a comunicação. Então, hoje eu faço tudo isso e muito mais, né? Tive que aprender a me reinventar, que também vou fazer um vídeo só para vocês falando sobre a minha reinvenção no jornalismo, na comunicação. Fechado? Hoje o papo aqui é o que é storytelling. E voltando nessa questão de como eu era antes e o que eu sou hoje, em 2019 eu pedi a conta da redação que eu trabalhei por 10 anos, a redação de um jornal aqui em Piracicaba. E aí, nesses 5 anos, eu tive que me reinventar como profissional. Eu não queria mais ser CLT, eu queria ser a dona do meu próprio negócio. Então foi assim, foi não, está sendo, né? É a cada dia um super desafio. Mas nesses 5 anos eu fui me mexendo, fui, né, mexendo na minha história para que eu pudesse então continuar nesse ramo da comunicação. Então, nesses 5 anos, eu abri o meu próprio negócio, eu escrevi o meu primeiro livro, o meu e-book, eu criei consultorias, eu tenho um curso online de storytelling, tenho palestras em storytelling, eu escrevo newsletter que meus leitores recebem toda semana na sua caixa de e-mail. E juntando tudo isso daqui, eu já tenho mais de 400 alunos e clientes aqui no Brasil e alguns outros lugares do mundo, como Colômbia, Estados Unidos, Espanha. Então, olha só, né, como a gente tem que sempre estar mudando a nossa comunicação, entendendo para qual a direção que a gente está indo e, claro, como levar junto com a gente a nossa audiência. Porque, queira ou não queira, a gente, quando pensa em estudar o storytelling, ter uma melhor narrativa, é geralmente para a gente vender algo. Claro que você pode improvisar apresentações, você pode improvisar conversas, mas a venda também está sempre ligada a isso, porque faz parte do processo da comunicação, ok? Então, mais uma vez, convido você a conhecer o meu site, conhecer um pouco mais a minha história, o que que eu faço, os meus serviços, ok? E lá também tem um campo que você pode me mandar uma mensagem, se você quiser conversar comigo, enfim. Estamos abertos a conversas, a histórias, certo? Então vamos lá, começando essa aula aqui sem delongas, eu começo com uma frase que é da Nancy Duarte, que é palestrante e autora de livros. Ela fala o seguinte, que a forma mais efetiva de transmitir uma ideia é por meio de uma história.
e a gente vai entender melhor tudo isso. Então, eu posso dizer que o storytelling, ele não é só contar uma história. Ah, eu vou contar uma história. Ok, mas essa história ela tem que ter, né, um fundamento, ela tem que ter um porquê. E quando a gente fala nessa técnica de comunicação, que é uma arte também, que a gente, ao colocar na nossa comunicação, a gente vai conectando com o nosso público. Eu posso dizer que o storytelling é um pouco disso tudo: é comunicação, é o marketing, é conteúdo, é a sua marca, é a criatividade, é a história, é a emoção que você coloca nessa narrativa, é também compartilhar, é experimentar, é confiar, é conectar. Percebe que tudo isso junto em uma comunicação que você vai fazendo a longo prazo, as coisas vão fazendo mais sentido, as coisas vão se encaixando. Então, não é meramente uma história. Ah, eu vou contar uma história. Ok, mas qual é a história? Para quem é essa história? Como que você vai deslanchar essa história? Seja para criar um conteúdo aqui no YouTube, nas suas outras redes sociais, para criar uma apresentação, para criar uma conversa. Percebe? Tudo é uma comunicação, tudo é uma forma que a gente tem para poder se comunicar. Tomar uma água, que a garganta vai secando. E vamos lá. O pensar, falar e agir, eu trago esse método no meu e-book, Histórias que Vendem. Mas eu estou trazendo aqui também para poder explicar para você de uma forma bem simples. O storytelling é o falar, pensar e agir. São esses três passos. Por quê? Tudo começa de um pensar. Nossa, é o despertar. Eu preciso falar alguma coisa, eu preciso conversar com a minha audiência sobre tal coisa, ou eu preciso fazer tal projeto, ou eu preciso desenhar tal aula. Mas se você não põe essa sua voz para fora, se você não fala, se você não comunica, se você não desenha, se você não estrutura, isso só vai ficar no campo da sua ideia, só ali na sua cabeça e nada mais. Mas aí também, se você pensou, se você falou, você tem que agir. E agir é executar as estratégias que você tem em mente, que você colocou no papel e que você precisa executar com estratégia. Porque senão, gente, a gente tende, né, a deixar tudo para depois eu faço, depois eu. O depois, porque é sempre a falta do tempo, né? O famoso tempo. Então, pense que storytelling são essas três etapas: pensar, falar e agir. E o storytelling é o quê? Ele é transmitir de uma forma bem simples, é transmitir uma ideia por meio de uma história. Lembra que tudo lá começa de uma ideia? A gente não consegue falar tudo que a gente quer em um texto, em um vídeo, né? A gente precisa ir destrinchando isso. Então, a ideia que você tem, você vai conseguir transmitir ela através de histórias, de narrativas que você vai criando ao longo do caminho. Então, eu posso dizer também que o storytelling é a narrativa, é a forma como nos comunicamos com as pessoas por meio de uma história. Né? Tem até essa foto aqui ao lado da moça com o caderno, né, escrevendo. Não é à toa, a gente realmente tem que parar para pensar nessa narrativa, porque senão as coisas ficam muito, assim, jogadas ao vento. E a narrativa é uma mensagem que irá conduzir a sua audiência para um estado de consciência. Então, essa mensagem, que é a narrativa que você criou para falar sobre tal coisa, sobre tal assunto naquele momento, ela que vai conduzindo a sua audiência para que ela tenha consciência daquilo que você faz. Por isso que muitas vezes a gente fica muito confuso com pessoas que começam a falar de muitas coisas e não leva a gente para nenhuma direção. Sabe quando você fica assim, meu Deus do céu, você quer acompanhar aquela pessoa, o que ela fala é interessante, mas ela é confusa na hora de estruturar essa narrativa. E muitas vezes a gente vai embora, porque confusão na nossa cabeça é ruído, né? E a gente não quer gastar tempo pensando nessas coisas, a gente quer solução rápida e imediata. Então pense, a comunicação que você faz, né? A mensagem que você vai passando para a sua audiência,
ela está condizendo com aquilo que você fala, com aquilo que você mostra, ou está tudo muito jogado, está tudo muito confuso? Se tiver tudo muito jogado, tem que costurar, tem que tirar o que está sobrando e deixar aquilo que é mais importante. Por que eu falo isso, né? Que é uma construção, tem que ir costurando, porque é sempre uma grande conversa. Por isso que é legal a gente ir pensando nessa sequência de histórias que a gente faz, para que não seja confuso e isso se torne uma grande conversa, isso se torne uma comunicação que vai fluindo, ok? Por quê? Porque tudo conta uma história. Tudo que você imaginar conta uma história. Ah, Sabrina, mas eu tenho uma loja física, eu não trabalho com o digital. Ok, o cliente que entra na sua loja, você tem que contar uma história para ele, você tem que conversar com ele também, né? E de que forma que ele está chegando na sua loja, por exemplo? Quais são os meios que você está usando para se comunicar com ele? E tudo, gente, todas as categorias de trabalho, tudo que você for imaginar, advogado, dentista, jornalista, estética, todos os ramos precisa contar história para a sua audiência, né, para os seus clientes. Então vamos pensar que os seres humanos eles têm compartilhado histórias desde o início do tempo, tá, gente? Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Contar história é algo que já está dentro de nós, seres humanos. E a civilização humana em constante evolução, né? Graças ao homem, a nossa evolução humana, a gente está sempre evoluindo, melhorando, adaptando. Quer um exemplo disso? Como a gente contar histórias não é algo novo, é algo, aliás, muito antigo, mas que a gente também está em constante evolução com isso, né? Vamos pensar nessas histórias que moldam o mundo há anos. Então, isso que faz parte da nossa essência. Se a gente pensar lá no nosso ancestral, né? Quando surge o Homo sapiens na África Ocidental, há 200, cerca de 200 mil anos, é, aqui a gente já está compartilhando histórias. Antes até do Homo sapiens, né? O Neandertal e tudo mais, já compartilhavam histórias, já faziam histórias, já narravam. Até tem séries na Netflix que fala, né, sobre esses documentários, né, em cavernas, quando acham vestígios de fogueira, de ossos. Olha só, isso já é uma grande história que faz parte da nossa evolução. Essa foto, ela está no livro do Sapiens, está aqui o livro, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Essa foto é desse livro, né, que fala mais ou menos como que éramos há 200 mil anos atrás. E aí é toda a evolução que o homem vai fazendo, né, com sua existência. Então, a evolução, né, as primeiras ferramentas de pedra antes, né, muito antes, há 2 milhões de anos, uso cotidiano do fogo há 300 mil anos, o hieróglifo no Egito Antigo há 3 mil anos, né, o homem já ali se comunicando, já fazendo história, já querendo passar, narrar aquilo que eles estavam vendo, né? A arte pré-histórica, 50 mil anos, os desenhos que existem até hoje em várias cavernas no mundo todo. E aí toda a evolução, né? Aqui também a gente pode pensar no homem da caverna sentado ali em volta da fogueira, conversando com a sua tribo, narrando o seu cotidiano, né? Formando ali uma comunidade, uma tribo, isso já era uma grande conversa, histórias. E aí, se a gente for pensar, né, fazer a linha do tempo aqui, a prensa de impressão, 1440, o código Morse, 1844, olha só a evolução que a gente vai tendo. O telefone, o rádio, o videocassete, telefone celular, internet, pensa na linha do tempo, tudo acontecendo, né? Tudo se transformando. A era digital de 1970
E aí, a inteligência artificial, que não é algo super novo, como muita gente pensa, ela já começou lá em 1956 e tem evoluído desde então, assim como a realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, o metaverso, tudo isso que a gente tem acompanhado hoje em dia com o chat GPT, e aí vai, né? Não tem fim, não tem mais fim, é só para cima. Mas aí, Sabrina, é tanta tecnologia, como é que eu encaixo o storytelling nisso? Então, a gente pode dizer que o storytelling é a arte de contar histórias, tá? Mas não é qualquer história, não é na mesa do bar, vou contar uma história. Por quê? Porque se essa mensagem que você vai passar, ela tem um cunho comercial, ou é mostrar o seu diferencial, ou é se posicionar, é preciso escolher uma história para passar uma mensagem estratégica para atingir um certo objetivo. Então, essa história ela tem que ser pensada. Não é simplesmente palavras ao vento. Quando a gente usa o storytelling, ele tem um porquê, né? Ele tem um porquê dessa comunicação. E aí, você pode me perguntar, tá, mas as histórias elas são importantes para quê? Para N coisas. Aqui algumas das sugestões que eu vou te dar. Para transmitir uma ideia, para convencer a mudar de opinião, a persuadir a fazer uma compra, né? Quem nunca lá estava navegando pela internet, viu alguma coisa, alguém falando sobre algum produto e se interessou por aquilo, né? A partir de uma narrativa. Negociar conflito, né? Em momentos de guerra, as pessoas que vão para negociar conflitos, ensinar um conteúdo, como eu estou fazendo aqui, criar uma aula, isso é storytelling puro, começo, meio e fim. A mudar um comportamento quando você precisa gerar alguma empatia na sua audiência, a transformar vidas, né? A gente usa muito história para poder fazer essa aproximação com a audiência, fidelizar clientes. Então, para tudo isso, as histórias são importantes na nossa comunicação. E principalmente, vender ideias. Quando o seu objetivo é vender alguma ideia, ou seja, vender o seu produto, o seu serviço, o seu projeto, ou realmente uma ideia que você tem, você precisa contar uma história. Então, o storytelling é a prática de contar algo de maneira encantadora para um público, de forma que haja uma identificação e que traga uma mensagem relevante e marcante para ele. Tem que ter essa identificação quando você vê alguém passando algum conteúdo. Geralmente a marca tem uma pessoa que está ali por trás passando um conteúdo, seja ela real ou virtual, mas essa empatia que a gente tem na hora de que a gente conecta, ela é extremamente importante para que ou a gente siga junto ou a gente deixe e vá para uma outra comunicação. E o storytelling é para todos, não tem contraindicação, fique tranquilo. Você fala, mas será que é para mim o storytelling? Mas quem sou eu na fila do pão, né? Quem é você? Você é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, assim como eu, como todos que estão aí tentando melhorar de alguma forma para poder se comunicar no digital, concorda? Então, não tem contraindicação. A única questão que eu te falo é: qual é o seu objetivo com essa história que você quer passar? Então, qual a história que você quer contar? Isso você tem que ter em mente. Ah, eu não sei. Eu não sei. Então, peraí, você tem que voltar passos para trás para entender quem é você e o que você vai falar. Pode ser também, gente, assim, ah, mas nossa, eu preciso contar minha vida. Não, não é nada disso, tá? Aqui tá a frase. Qual é o seu objetivo? A partir do momento que você quer transmitir algo, o que tem por trás disso? Qual o objetivo dessa comunicação? É vender mais? É persuadir? É negociar? É influenciar? Entende que é importante você primeiro entender quem é você nessa história e o que você quer passar com essa comunicação? Certo? Senão vai ficar tudo muito confuso. E aí,
eu te falo o seguinte, o storytelling ele está em tudo, ele está na educação, na venda de um produto físico, no entretenimento, numa apresentação, na sua autoimagem, em vitrines que você vê, vitrines que, cara, você olha e você fala, meu Deus, que linda essa vitrine, eu vou entrar para ver essa roupa, né? Ela é como se aquilo fosse fluindo numa conversa. Culturas, namoros e casamentos. Gente, namoro e casamento, quem é que não sempre tá aí conversando? Tem casal que tem um monte de DR, né? As discussões. E aqui, ó, é fala, é conversa com filho, né? Eu não tenho filho, mas quem tem filho, poxa vida, é um storytelling puro, é uma comunicação ali que você vai tentando persuadir, negociar. Por exemplo, um exemplo clássico de filho, né? O filho quer um brinquedo que você não pode comprar ali naquele momento. Então você vai negociar com ele. Você vai falar: olha, agora eu não posso, mas numa próxima, se você comer toda a comida, se você for bem na escola, tirar notas melhores, eu posso, né? Eu tô lembrando aqui do meu pai neste momento e da minha mãe que faziam isso comigo e com meu irmão. É negociação, é conversa, né? E para tudo aqui que a gente for pensar, a gente precisa de conversa, a gente precisa de uma comunicação. Aí, gente, o que acontece? Eu já, né, tenho vários alunos do meu curso de Destrave Sua História, de consultorias. Geralmente, essa foto aqui, gente, é para ilustrar aquele momento que você fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu sei que eu preciso contar a minha história, eu sei que eu preciso começar, ou eu sei que eu preciso continuar, mas eu tô aqui perdido, tô sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, como que eu começo? Como que eu dou sequência? O que que eu falo? Né? Quem sou eu? A gente chega até esse ponto, né? E aí, várias perguntas quando você está nesse momento vão surgindo. Então, por exemplo, tempo. Nossa, eu tenho que ter tempo para parar, para pensar, para escrever, para pensar na minha história. Sim, gente, precisa de tempo, né? Por mais que a gente fale, não, eu sei da minha história, claro, você que está vivendo a sua vida aí, você sabe da sua história, mas lembre-se, quando é estratégico, quando é pensado, você tem que parar para pensar. Você tem que parar para entrar ali na sua caverna profunda para poder criar as histórias, né? Criar o conteúdo, criar a conversa, criar o vídeo, criar o texto, criar o e-mail, criar a aula, percebe? Você tem que tomar atitude, porque não adianta só ficar olhando para cima, se lamentando que as coisas não vão andar, né? A história não vai se desenrolar se você não tomar uma atitude. Coragem, né? Você tem que ter a coragem de falar, poxa, eu vou enfrentar meus medos, meus desafios, né? Eu não consigo porque eu acho, às vezes, ridículo eu ter que. Minha voz, a minha imagem, cara, ponha tudo isso de lado e pense qual é o conteúdo que você vai passar, né? Qual é a forma que você vai ajudar a sua audiência. E aí vem mais coisa, né? Deixa eu tirar a minha imagem aqui da frente. A vontade. Às vezes você não tá com aquela garra, né? Aquela gana de fazer acontecer. Você fala, eu quero contar, mas eu acho que eu prefiro ir tomar sol no clube. Eu acho que eu prefiro sair com os meus amigos. Eu acho que eu prefiro ir numa pizzaria. Eu acho que eu prefiro. Então, assim, realmente, a vontade ela tem que ser maior, porque não é fácil, gente. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Não é impossível. Se tanta gente faz, por que que você não faria? Se eu tô aqui fazendo uma aula, gravando uma aula, postei aqui para você, você tá vendo? Por que que você não consegue fazer também? Claro que você consegue. Mas aí também vem o medo, né? Vem o medo de tudo isso. E principalmente o medo do julgamento, né? Ai, gente, quem que essa menina pensa que ela é para estar fazendo isso? Medo de N outras coisas, né? Não dá conta, não tá bem na câmera. Nossa, eu já ouvi tanta coisa, gente, que se a gente não passa por cima de tudo isso, a gente fica assim, que nem essa foto, né? Olhando para cima, esperando um milagre acontecer. Dinheiro, nossa, eu não tenho dinheiro. Gente, tem tanta coisa bacana, gratuita hoje na internet que a gente pode consumir. Isso não é mais desculpa. Tudo isso aqui, ó.
São desculpas que a gente vai dando. E atire a primeira pedra que nunca pensou em alguma dessas desculpas, né? Claro, eu também, gente. Vocês acham que não? Mas é passar as barreiras para que a gente fala, poxa, agora eu estou vendo a comunicação fluir, agora eu estou vendo isso acontecer. Por quê? Se não é muito ruído na nossa mensagem, se a gente não consegue colocar isso em ordem, em estrutura, o ruído numa mensagem, ela causa confusão. Então, lembra que eu falei agora atrás? A pessoa ela quer falar tanta coisa, ela passa tanta informação para a audiência dela que a audiência dela fica assim, ó, fica, meu Deus do céu, mas o que que ela está fazendo? Né? Não, não estou entendendo. E aí a clareza, né? O storytelling é a clareza numa mensagem, é aquela coisa que a pessoa ouve e fala: "Ah, meu Deus, ela está falando comigo, isso me tocou. Nossa, era isso que eu estava precisando ouvir agora." Essa clareza na mensagem, ela começa na construção da sua narrativa. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela está entendendo de forma clara o que você está falando. Entende? Aí tem até um meme que eu gosto muito de meme, eu trouxe aqui para a gente descontrair, né? Que fala assim: Você é confusa? Aí a resposta: Sim, não, mais ou menos, af, sei lá, né? A confusão que a gente tem na nossa cabeça, ela pode nos atrapalhar e muito, e a confusão pode deixar a gente paralisado para seguir com uma comunicação, para construir essa comunicação. Então, seja claro, seja preciso naquilo, né? Se você está pensando aí no objetivo dessa sua comunicação, seja claro, seja consciente daquilo que você vai passar. E eu quero deixar aqui um exercício para vocês, conforme o prometido, o exercício para que vocês apliquem. E, gente, comentem, me chamem se vocês tiverem dúvida. Eu quero muito ajudar vocês a prosperarem, né? A ter uma comunicação legal. E é o seguinte: você vai pensar em duas coisas, tá? Você vai escrever assim no papel: qual o impacto que ela vai causar na audiência? Ela, gente, é a mensagem, tá? Qual o impacto que essa sua mensagem, essa sua narrativa vai causar na audiência? Então, pense o que você faz, né? Quem é você, o que você faz e o que você entrega para sua audiência. Tanto nas redes sociais, como de repente na sua loja física, enfim, gente, no online e no offline, a premissa vale para a mesma, tá? Para ambos. E o exercício número 2, você vai pensar, qual é a percepção da audiência para essa história? Como ela está percebendo o que você está contando? Qual é a percepção que ela tem? Ah, Sabrina, mas como que eu vou saber? Poxa, tá tendo comentário? As pessoas estão te procurando? Elas estão curtindo, né? Elas estão comentando, conversando, querendo saber mais. Como que você acha que elas estão recebendo, né? Então, esta sua história e qual é a percepção que elas têm com isso? Porque, gente, a partir disso, você vai começar a mapear a sua narrativa, que vai ser a nossa aula 2 na semana que vem. Vou falar mais sobre narrativas, mais sobre mensagens. Então, primeiro pense, qual é o impacto que essa sua mensagem, essa sua narrativa vai causar na sua audiência? E qual é a percepção da sua audiência para essa história, tá? E aí você vai começar a entender melhor. Então, alguns conceitos aqui que se misturam, que eu coloquei aqui, o storytelling, copy, estratégia e gatilhos. Então, o storytelling é a forma da gente passar uma ideia através de uma história, que é usando todo essa estratégia para que essa história tenha um começo, meio e fim, que seja na cabeça do receptor faça sentido, né? Copy é aquilo que a gente faz, textos que a gente vai persuadindo a audiência, geralmente recebe por e-mail, ou quando você clica para saber mais algum produto, tem ali uma copy, né? Ou seja, um texto falando sobre um determinado serviço ou produto para que
geralmente faça você clicar, tomar alguma ação no final desse texto. A estratégia, né, que tem N formas da gente criar estratégia, e os gatilhos mentais, que também são conceitos, tá? O storytelling é aqui que a gente está falando, é a forma de passar uma ideia central, um objetivo, através de histórias. Não se esqueça nunca de falar a verdade, de ser sempre quem você não copie os outros, entenda quem é você na sua comunicação. Não é a primeira vez que você vai fazer que vai dar tudo certo, nem a segunda, nem a terceira. A gente está sempre aprendendo, sempre inovando, né? Para que essa verdade ela seja autêntica. E a pessoa vai se conectar com você a partir disso, a partir da sua verdade, a partir de você mostrar realmente quem você é, porque isso faz parte da sua história. E isso causa sentimentos também, que é o que a gente busca na nossa comunicação. E eu convido você mais uma vez para você se inscrever no meu canal, compartilhe se você gostou também desta aula. A partir de agora, muitas novidades por aqui. Essa foi a primeira aula e virão outras em vários formatos aqui para vocês. Então, a gente se encontra na próxima aula e comentem, façam comentários aqui, me chamem para que a gente continue essa conversa, ok? A gente se vê na próxima aula.